Bom dia, João. Bom dia, João. Ahm, Então, como estão as coisas aí na clínica? Tudo a... Correr muito bem, já começar a entrar num novo normal, Ok. numa normalidade crescente, por causa da mudança, dos novos hábitos, as novas coisas, mas sim, tem sido uma experiência muito boa. E as suas apresentações, João, como têm estado a correr? Tivemos agora em Santarém com a Ode Marítima, foi bastante bem, é até uma experiência curiosa esta repetição de um mesmo texto poético ao longo de, bom, para já de 2 anos, mas esta versão tem 2 anos, fez agora 2 anos e pouco. Mas sendo um poema que eu já trabalhei também há mais tempo, ela começa a ter até, para além da relação com o próprio público, ele começa a ter e digo isto até pelas pessoas que estão connosco e que são da equipa e que vão vendo, ou as pessoas que vão vendo aqui e acolá, repetidamente vai tendo uma outra, como se o poema fosse uma, um, um instrumento de acesso à consciência, quase que podemos dizer assim, será um bisturi, algo coisa assim que nos abra a consciência, não é? Uma espécie de instrumento que nos abra a consciência da relação do próprio texto connosco e com a realidade em permanente aprofundamento ou diversidade, talvez, mais do que não será sempre só aprofundar, provavelmente às vezes pode ser também numa certa horizontalidade e por isso pode ser numa diversidade de linhas de horizonte possíveis, não é? E é muito curioso porque conforme vamos repetindo, também eu sou provavelmente inseguro na questão do texto, não é? E por isso trabalho constantemente e insistentemente e por isso foi duro porque como desta vez tive pouco tempo, tive que trabalhar em 2 dias, 3 dias com mais insistência e também isso me afeta um bocado a voz e fico um bocado cansado da voz e fui para o espetáculo, tive que até descansar um bocadinho antes de ir para o espetáculo, foi curioso. Mas depois parece que isso faz com que a consciência das palavras, a consciência das frases, a consciência das coisas, através daquilo que se diz e daquilo que se faz, é renovada, pronto, e como é que eu posso dizer, é uma sensação estranha porque o texto é o mesmo, a música é a mesma, nós somos o mesmo, o espaço muda, mas a relação com aquilo que nós estamos ali a fazer altera-se, e isso é algo um pouco enigmático, não é? Esta relação entre a nossa consciência das coisas uh, e, a, e a consciência que as coisas nos trazem também, neste caso as palavras e os textos e as ideias, não é? De nós próprios e da nossa relação com o mundo, ou seja, esta renovação do próprio facto da consciência e por isso este espetáculo, esta apresentação foi muito gratificante por isso, é percebermos que o espetáculo parece que não para de se remexer por dentro, não é? Digamos assim, não sei como é que lhe posso explicar isto com palavras, porque é uma sensação física mesmo muito clara, e quando a gente tenta explicar por palavras parece sempre ou que estamos Falho. a fazer uma exaltação ou suficiente, digamos assim. E não queria nem que fosse uma exaltação narcísica, não é? Já agora falando do Narciso novamente, mas na verdade é voltar a olhar para nós, não deixa de ser uma coisa que tem essa dimensão narcísica, claro, mas também é algo que é estranho, porque parece que estes textos poéticos, não é? Eles contêm uma condição qualquer, diria, do domínio do mistério até, do mágico, que nos faz, Sim, 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 que sim, nos sim. devolvem consciência, que nos abrem a consciência, não é? Que nos tendem a consciência. E é Um, curioso, João, que o palco artístico e o palco clínico, nesse aspecto, são quase idênticos.
se o terapeuta não for um instrumento de trabalho, se não houver algo também de narcisismo ou narcísico nisso, em que o terapeuta se assume como terapeuta, e ao mesmo tempo a cada novo, isso acontece-me, a cada novo paciente que vem, e apesar de fazer isto há muitos anos, há sempre aquele friozinho na barriga, como é que vai ser desta vez? É mais uma vez, mas a pessoa é diferente. Eu sou o mesmo, os casos são semelhantes, todos os casos humanos são muito iguais. Eu gosto de brincar dizendo que mudam as faces e as questões são exatamente as mesmas, mas é curioso realmente esse respeito e essa novidade e ao mesmo tempo a mesmidade e por muito que se faça, nunca nos cansamos. Não é o que sente? É verdade, é verdade, é verdade, e mesmo na- nesta relação com este trabalho, é curioso porque ele tem qualquer coisa de incansável, acho que sim, Uhum, uhum, uhum. é uma espécie de campanha, para usar um termo, enfim, eh, Quase que tanto, político, campanha mili- eleitoral, não? tanto por militar como. Para mim, sou logo militar, não é? Ah, ok, ok, ok. Faz Mas também sentido, João, político, mas tendo em conta o também, seu background. também de propaganda, não é? Porque a campanha mistura aqui várias nuances, não é? Essa é uma espécie de campanha, enfim, incansável, não é? E permanente, infindável, Uhum. mas ao mesmo tempo é algo que também releva para esta questão de que há qualquer coisa que pode ser do domínio do sensual, do prazer, não é? Desta ideia de que Sim, aquele sim, sim, texto nos sim, sim, pode sim, sim, sim. permitir. Aliás, uma das coisas que algumas pessoas comentaram foi o prazer de ouvir a língua portuguesa, não é? O falar Hum. português, a poesia em português, o dizer em português, o textos portugueses, não é? Foi uma das coisas que eu tenho perseguido também, esta diferença do que é falar português ou do que é falar espanhol, que também nos dá prazer, de certeza, que quem fala espanhol também terá o seu coisa, ou francês, ou o que seja, não é? Mas esta ideia de nós falarmos uma língua qualquer, falarmos uma língua, é até curioso a expressão, não é? Falar uma língua, não é? A língua que fala a língua, não é? Um, digamos, é estranho essa capacidade daquilo poder ser, essa falar, poder ser agressivo, poder ser bloqueante, não é? Poder ser muito prazeroso e ao mesmo tempo, obviamente, parece óbvio, não é? Mas não é assim tão óbvio quanto isso, essa capacidade de o som, a palavra, poder mover dentro dos ouvintes uma quantidade de energias, não sei, de partículas que são, no fundo, partículas que também provocam essa sensualidade, esse prazer, não é? Essa, esse regresso a um estado qualquer, a uma zona qualquer arquetípica ou ancestral, antiga, em que a língua, na verdade, recupera esse prazer quase animal, não é? Digamos assim. E é curioso porque isso também é, no fundo, o palco clínico, não é? Essa ideia de procurar, através de uma certa linguagem, de uma certa presença, como é que aquilo que provavelmente é desconfortável e às vezes doloroso, não é? Muitas vezes e com frequência doloroso, depois se torna ele próprio sinónimo de abertura e de prazer, não é? E na verdade aí há grandes semelhanças, como estava o João Aliás, eu não tenho dúvida, João, que os nossos ouvintes e visualizadores, vá, por vezes poderão perguntar quem é o clínico e quem é o artista performativo. já fizeram essa questão, não é? Já me perguntaram essa questão. Muito Aliás, da bom. última vez, com a análise do sonho, depois esta última sessão ficou também vários dias aqui a ressoar, e é Ia-lhe também. perguntar isso, sequelas da nossa última conversa. Foram, eh, foram bastante profundas e foram mesmo nesta direção de que eh, há um caminho que se ramifica, não é? Entre as nossas relações, entre as leituras, entre o pensar, entre uma certa abertura do outro. Enfim, há aqui uma série de caminhos que se bifurcam nestas nossas relações. O último análise do sonho levou para uma coisa que é, uh, que é
a tentativa de perceber também a importância deste espaço que os dois estamos aqui a trabalhar e que eu tenho encontrado, como já falámos, e que provavelmente o João também, não é? Em muitos sítios, será através com livros de filosofia, o Platão, enfim, o Cervantes, será tantos livros que partilham o próprio Terence McKenna, enfim, o Rupert Sheldrake, será o próprio Jung, não é? Com esta questão dos diálogos, não é? Dos diálogos, por exemplo, os seminários dos sonhos do Jung, não é? Que também são diálogos, também estão transcritos e que já falámos e que a mim me dão imenso prazer ler permanentemente, não é? Porque na verdade são a própria Marie-Louise von Franz, não é? Esta questão, eu também estar a ouvir agora mais até não é podcast, é deste tipo de diálogos online, não é? Porque há cada vez, ou pelo menos eu estou a descobrir mais gente a fazer este tipo de iniciativa, e acho que isto é também, mais uma vez, um exercício de abertura de consciência, não é? E isso tem levado esta reflexão que depois se permanece e se ecoa durante os dias subsequentes, na verdade ela vai construindo esta ideia que é muito platónica, na verdade, que é a importância de nós guardarmos estes tempos semanais, ou o que seja, para o exercício do diálogo, não é? O exercício do diálogo com aquilo que até estávamos a falar da última sessão, que é esta ideia da impreparação, não é? Estamos sempre preparados e sempre impreparados, não é? E a relação com o sonho levou-me a esta sugestão de que, afinal, o que é a consciência e como é que nós podemos trabalhar a nossa consciência das coisas um pouco mais. E o próprio espetáculo, enfim, que estávamos a falar, a apresentação em Santarém, também levou a essa questão. Como é que, na verdade, nós conseguimos olhar para os nossos sonhos, e eles são instrumentos, são os tais bisturis, ou as agulhas, ou as delicadezas, não é? Os passinhos de lã, não é? Que vão entrando e saindo da nossa consciência, digamos, alargando-a, ou pelo menos fazendo-a mais iluminada de alguma maneira, não é? E pensar sobre a questão da consciência. E esse sonho levou-me muito para esta interrogação de como, ou do o que é, ou como é que nós podemos fazer estas entradas e saídas dentro e fora da nossa consciência e do nosso inconsciente. Como é que nós fazemos estes caminhos de um lado para o outro, não é? E esse sonho, esta última conversa, levou-me muito para esse universo, esta relação entre arte e ciência, obviamente também, entre intuição e razão, não é? Digamos assim, entre falar e silenciar, não é? Digamos, entre ouvir e conseguir escutar, conseguir falar e conseguir escutar, ou ver e conseguir também perceber que estamos a ser, quando estamos a olhar para alguém. Aliás, houve uma altura que nós fizemos muito exercício de teatro nessa ideia de que é, quando estamos a olhar para alguém, esse alguém sente que nós estamos a olhar para ele, ou quando alguém está a olhar para nós, se nós conseguimos sentir que esse olhar é uma forma também de nos tocar a consciência, não é? Este foi um exercício que alguns, enfim, alguma área do teatro, há algum tempo, a gente regressa constantemente. E o sonho é quase como que um olhar, não é? No fundo, é quase como uma escuta. E fiquei vários dias a tentar o sonho a cair profundamente em mim, não é? Foi caindo a nossa conversa em mim, não é? Porque é uma coisa, não sei se o João sente isso, mas eu trabalhei também com os grupos de teatro em que se fazia este exercício de ouvir a palavra e deixar que a palavra caísse dentro de nós, e depois dela cair, enfim, durante uns minutos, então nós podíamos deixar emergir uma outra qualquer resposta, que já não era aquela resposta imediata, não é? Não é aquela resposta de superfície, já é uma resposta muito profunda. E também sinto que os nossos diálogos... Isso é quase uma afirmação religiosa, João, não é? Escutar a palavra, deixar que ela ecoe e reagir em conformidade. É mas curioso, é não é? engraçado, Em termos de forma, entenda-se, de forma. Não, mas provavelmente aí regressamos ao nosso
querido Jung, posso dizer mesmo assim, porque na verdade o que ele tentou sempre, não é? Essa Exatamente. complemento entre a psicologia, a religiosidade, entre a mitologia e a psicologia, entre a arte e a psicologia, ele tentou sempre perceber como é que Replicar a forma arquetípica. Exatamente, não é? Quer dizer, e as Ou a mandalas... fórmula arquetípica. Sim, exatamente. E isso parece-me muito interessante, essa ideia de que escutar a palavra pode ter uma dimensão religiosa. É verdade, no próprio teatro. Religar, de conexão connosco Sim, mesmos, com o universo, com os outros. sim, o próprio teatro tem muito essa condição de religar. Aliás, a questão de religar, e é uma imagem que está muito associada em mim, é essa ideia de religar, sempre teve associado essa ideia de que digamos, religar é ligar o corpo com o próprio corpo, digamos assim, não é? Uma forma quase orobórica. Que, aliás, como o Neumann diz, não é? É a imagem da consciência, não é? Digamos assim. E eu lembro-me que fiz durante uma série de anos, durante muitos anos, fiz um conjunto de pinturas que eram um homem que, no fundo, saltava para trás, era uma figura humana que saltava para trás, que se dava um salto para trás e se dobrava sobre si próprio, quase como uma espécie de salto, não sei como é que se pode dizer, um salto quase impossível, porque no fundo era quase que regressar a uma forma de serpente, ou de lombriga, ou de minhoca, ou assim, e o homem dava uma volta sobre si próprio e quase que fazia essa circunferência. E eu nunca... Essas eram imagens que me apareciam, eu nunca percebi muito bem. Quando li o texto do Origem da Consciência, do Neumann, de repente essas imagens regressaram e eu percebi, e essa ideia do religar vai nesse sentido, digamos, de nós fazemos quase que um salto orobórico sobre nós próprios, não é? Digamos assim. E isso que está a dizer faz muito sentido, porque a própria palavra é uma forma de nós nos ligarmos a nós próprios. Talvez a grande crise da palavra hoje seja essa dificuldade da palavra não se encontrar, ou nós não nos reencontrarmos com ela de alguma forma, não é? E acho que isso que está a dizer é muito curioso, porque na verdade o que aconteceu com o nosso sonho, com o seu sonho, que depois foi o que eu partilhei consigo e o João comigo, foi que de repente ele religou, E não é? tornou-se nosso. Tornou-se nosso, sim, digamos nosso, e depois de quem provavelmente poderá ouvi-lo ou partilhá-lo com alguém a seguir, mas esta ideia de que o sonho ficou a ecoar e religou coisas, talvez seja difícil de explicar de uma maneira mais evidente, mas se nós pensarmos nessa figura da serpente, enfim, que se dobra sobre si próprio e vai engolindo a sua própria cauda, na verdade, acho que essa é um bocadinho a própria ideia de religar, não é? Esta ideia de que algo ecoa e volta a entrar dentro de nós e promove essa circularidade, essa espiral, digamos assim, de sentidos. E acho que foi curioso porque... E também a pensar porque é que o João guarda aquele sonho e usa aquele sonho como algo que é seu, não é verdade? E que o caracteriza, mas que também o João sente necessidade de o oferecer e de o partilhar com os alunos, connosco, enfim, aqui, e quase como que aquela ideia também dos pequenos sonhos e dos grandes sonhos que o Jung fala daquela tribo africana que no fundo lhe fez a consciência de que há big dreams e há pequenos sonhos, short dreams, não é? Ou little dreams, há grandes sonhos e pequenos sonhos, não é? E é engraçado porque há sonhos provavelmente que são grandes, não é? E provavelmente são maiores do que provavelmente a nossa própria relação individual, não é? Digamos, tocam nessa dimensão coletiva que cada um de nós tem, e esse seu sonho foi de uma forma surpreendente. Eu por acaso fiquei a pensar muito nisso, que provavelmente o seu sonho não é tão só para o João, mas é quase como uma espécie de
porta, de Sim, portal, digamos assim. exatamente, um guia. E é assim que eu o vi, João. Eu senti-o como. Ele tem tanto de small dream, né, como de big Sim, dream. E foi isso que senti desde o início. Se eu o expurgar do ponto de vista subjetivo, meu, encontro ali muitas indicações que só a mim dizem respeito. E que ainda hoje continua daquele sonho a retirar mais um pedacinho, mais uma coisinha e mais uma visão no que a mim diz respeito e até à própria posição dos personagens, etc. Mas simultaneamente eu o senti logo desde o início como um sonho que não deixa de ser uma espécie de grelha de leitura de um modo possível de abordar o sonho enquanto sonho. Assim como o sonho de Jacó e da escada de anjos demonstra de uma forma cabal, naquele tempo, que havia uma comunicação bidirecional com o inconsciente e com a raiz de nós mesmos, e que Jacó provavelmente de início também não percebeu, tornou aquilo uma coisa muito pessoal. Deus como comunica que este espaço é sagrado. Okay, também tudo é sagrado, tudo que é criado, mas ali tinha tanto de pequenino sonho como de grande sonho. E aqui eu senti exatamente isso. Daí essa quase necessidade, João interpretou muito bem, de divulgá-lo, mostrá-lo, que ao mesmo tempo me revela em grande medida, e que não tenho nenhum pudor nessa revelação ou autorrevelação, mas também pode ser em grelha interpretativa para quem quiser dele fazer essa grelha. Sim, sim, João. sim, 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 sim. Sim, e mais uma vez regressa a este assunto que é, que é caro e que é interessante para mim, pelo menos, e penso que está um pouco na ordem do dia, que é esta relação do corpo, da corporalidade, digamos, das linguagens do corpo, da relação do corpo como intermediário entre o consciente e o inconsciente, e digamos, as nossas próprias limitações culturais, ou até molas culturais, digamos assim, porque essas molas podem ficar tensas e ficar bloqueadas, como podem ser propulsores para outras aberturas, para outros entendimentos, não é? O corpo como digamos, este intermediário cada vez mais disponível digamos, Uhum. e, e compreensível e aceitável, por um lado, outras vezes mais difícil de aceitar, como intermediário, porque na verdade havia também no seu sonho uma corporalidade Muito presente e muito muito forte e latente, muito não é? sensual. Vai. Sim, muito sensual, essa sensualidade, mais uma vez, que me parece importante. E isso leva também para uma questão que, por acaso, esteve presente também a partir do seu sonho e da última semana, e que já tem estado presente e que me tem estado aqui a ocupar em leituras e confusões e pensamentos, que é esta ideia de que até que ponto é que também naquele seu sonho não está presente esta ideia das imagens antigas, desta ideia não só dos arquétipos, mas digamos como aquilo que são as faces de Deus, não é? Como uma Uhum, série de uhum, gente, e o uhum, próprio Jung fala numa série de uhum. textos, um, e esta ideia da relação com a alma do mundo, não é? Esta ideia da anima mundi, não é? Que é uma coisa que me tem estado aqui a ocupar e temos conversado bastante, eu com vários outros parceiros, não é? Ou não bastante, mas enfim, mas alguma coisa, não é? Eu sou sempre um bocadinho exagerado, mas também gosto desse exagero teatral, mas tem aparecido numa série de textos essa ideia da anima mundi, não é? E essa ideia de que esse seu sonho, também fiquei a pensar até que ponto é que esse seu sonho não é uma emanação, ou muitos dos nossos sonhos não são Sim, emanações são emanações são dessa alma do mundo. dessa alma do mundo, digamos assim. Sim, sim. E depois tenho estado à procura, enfim, a dialogar, por isso é que te digo que é com Uhum. muita gente, mas não é com muita gente, são algumas pessoas, e textos onde isso tem aparecido com bastante frequência, é curioso. Aliás, tem aparecido um texto que eu não conheço e tenho que andar à procura, mas ainda não encontrei, que é o Timeu do Uhum. Platão,
que até tive a ler a última referência, tipo assim, a última mensagem chegou via Jung, não é? Porque o próprio Jung relata imenso, em detalhe, uma grande parte do Timeu do Platão, na interpretação psicológica do dogma da Da Trindade, Trindade. e ele fala desta ideia de que como é que se criou essa alma do mundo, não é? Digamos assim, ou como é que se criou, ou como é que algumas interpretações vão nos aproximando dessa ideia da alma do mundo. E a alma do mundo é uma coisa assim um pouco difícil de definir, não é? Digamos assim, acho eu, num primeiro e no último degrau, mas é qualquer coisa que também tem a ver com esta ideia da consciência, com esta ideia de que, de alguma forma, não só é a nossa enfim, capacidade de criar esta ideia de uma unidade, enfim, de uma dimensão divina, de algo que é divino e que de alguma forma nós partilhamos, ou de onde nós partimos, ou que nos gerou, ou que nós geramos, enfim, há depois várias interpretações, e depois esta Anima Mundi no Platão, enfim, de uma forma muito breve, vem quase com um dodecaedro, não é? Enfim, uma divisão em 12 do cosmos, digamos assim, e depois há um conjunto de figuras animais, que depois essas figuras animais, que é quase, no fundo, uma espécie de roda do zodíaco, essas figuras animais acabam por ser relacionadas com os planetas, e de alguma maneira depois também se relacionam com essas figuras animais, elas relacionam-se com uma dimensão humana, ou seja, vai sendo feito não só uma relação entre o cosmos, uma espécie de cosmologia, uma espécie de organização do cosmos, depois uma organização do cosmos da relação com a nossa e com a animalidade do mundo, não é? Digamos, a natureza primeiro, esta dimensão das forças do mundo, e depois a cena, o palco vira para uma dimensão mais animal, e depois o palco começa a ter, os animais começam a ter uma forma antropomórfica, e vão-se diluindo, mesclando, misturando, metamorfoseando em homens, e no fundo essa metamorfose toda, ela vai se tornando também a nossa consciência cósmica, digamos, talvez assim, uma espécie dessa alma do mundo, não é? Essa anima mundi, que depois, enfim, com já variações de civilização, de cultura para cultura, depois vai-se gerando um conjunto de almas, enfim, as mónadas, enfim, depois há um grande, aí os enredos começam a divergir grandemente depois para a nossa relação com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência e com a nossa relação, enfim, com o mundo, e com o tipo de forma de aculturar essa consciência e a nossa relação com as coisas. E é muito curioso porque essa ideia da Anima Mundi, na verdade, volta a esta ideia do religar, esta ideia do Ouroboros, esta ideia de nós, à volta ou seja, partimos de uma espécie de pedra cósmica, não é? De planeta, animal, depois humano, e depois regressamos no fundo, quer dizer, há aqui um constante eterno retorno, voltamos a esta ideia também, este regresso, e os sonhos são no fundo esse regresso também a essa construção de uma constelação. Eu digo isto na relação com o seu sonho, porque o seu sonho parecia quase que uma constelação também de seres muito antigos, em que de alguma forma tinha essa constelação entre o orador, não é? Digamos, o uno, a unidade, aquele que estava no poder das coisas, o aluno, o espectador, as duas mulheres, enfim, um conjunto de relações uma constelação de relações que ela própria também é quase que uma roda zodiacal, digamos assim, quase uma constelação de planetas, digamos, internos, que de alguma forma regressam a esta ideia de que entre eles existe uma relação que é o permanente movimento entre o antigo e o
futuro, entre o presente e o passado, o presente e o que vem acontecer para o futuro, não é? Há quase que um regresso a essa imagem muito antiga, não é? Desse movimento que nos pode fazer gerar O novo. o novo e a vida, não é? E a vida, principalmente. Mas a ideia do novo também, não é? Essa criatividade do novo e a vida, não é? A vida também Porque a vida precisa do pode novo. ser apenas a perpetuação do mesmo. Um, e vemos em Ou a algumas perpetuação do classes. novo, ou a perpetuação do novo, provavelmente. Sim, ok. Mas de qualquer modo, a novidade acaba por ser uma categoria que tem que ser acarinhada, porque há uma tendência para a manutenção do status quo. E se virmos os animais mais antigos no nosso planeta são mais do mesmo, seres unicelulares que se replicam de uma forma infindável. O que nós somos é quase como um experimento da natureza absolutamente performativo também. E em que só o único é que merece continuar. Voltamos àquela afirmação, lembra-se, João, quando o nosso amigo Barbieri afirmava a morte é uma invenção da vida para que a vida possa avançar, porque a tendência do vivo é manter-se. Então tem que acabar, para que o novo tenha oportunidade de vingar. E é engraçado esta postura do embriologista a afirmar algo assim. Obviamente que acredito que aquele que em vida se consiga reinventar 1 milhão de vezes, provavelmente viverá mais. Não sei se em termos de anos, mas pelo menos viverá mais em termos de vivência, e se calhar também de anos, porque uma coisa é certa. O velho novo, aqueles velhos que nós estamos com eles e parecem jovens, e são jovens, eu quase que me atrevo a dizer, uma pressão seletiva para que vivam mais. Sim, 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 mas a ideia de uma de perpetuação do novo é estranha, talvez, mas esta ideia daquilo que está a dizer, que o Barberi também afirma e tem essa intuição também de que a morte faz parte da nossa relação com a criatividade, digamos assim, com o criar e permanecer vivo, digamos assim, acho que é interessante até nesta ideia da nossa consciência, não é? Do religar, não é? Porque o problema, se consigo ir um pouco dentro daquilo que estávamos a falar, sem tentar fugir, é esta ideia de que como é que de alguma maneira esse salto, porque a imagem do Ouroboro, não é? A imagem da consciência também é uma imagem que se fecha sobre si própria, não é? A consciência como uma forma de se comprazer, de se autossustentar, de se imunizar a qualquer outro tipo de extensão ou de outro tipo de consciência. A consciência como um círculo fechado sobre si próprio, não é? Esta ideia de que quando nós temos consciência de uma coisa, qualquer que seja, teremos sempre que fazer, digamos, a morte dessa consciência que tivemos, seja de um exercício de matemática, seja de um afeto, seja de uma coisa desagradável, para poder renovar a nossa condição de estarmos a adquirir um outro círculo de consciência, digamos assim. Ou seja, temos que, no fundo, abrir ou matar a consciência anterior para que ela possa evoluir para uma outra paisagem, para uma outra dimensão, para um outro degrau, não é? E esta ideia de que isso implica um exercício de criatividade, um exercício de novo, não é? Um exercício de sair do seu próprio sítio, e essa relação com a vida também tem a ver com esta ideia de que a vida pode-se fechar sobre si própria, e aí fica uma perpetuação do mesmo, não é? Digamos assim, mais do mesmo, fecha-se sobre si própria, ou abre-se e de alguma maneira ouve, escuta, enfim, vê, percebe, movimenta-se numa outra qualquer
a relação circular novamente, ou seja, quase que esta ideia de que o facto de nós termos consciência do que quer que seja é em si mesmo um impedimento do próximo nível de consciência. E isto é difícil de perceber, a não ser que aceitemos essa ideia de morte, não é? Eu percebo isso que o Barbieri diz e de uma forma bastante clara. Agora, como é que isso de alguma forma se relaciona connosco nesta ideia de que se a vida é uma forma de se preservar, como o João diz, que é esta ideia de que os seres unicelulares se reproduzem infinitamente de uma forma igual, então será que eles têm um processo de vida aí, ou a vida é isso e é um pouco mais do que isso? Quer dizer, percebe o que eu queria dizer? Ou seja, Sim, se nós e a podemos vida ao fim e ao viver cabo é um uma bocadinho de vida... tudo, não é? E se E? alguns seres, a vida é um bocadinho de tudo isso, e se alguns seres usaram essa estratégia, outros usaram a estratégia da novidade, e ao fim e ao cabo a vida é essa conjugação do velho e do novo. E nós estamos num dos polos da equação. Mas porque estamos num dos polos da equação, não podemos fugir para outro polo. E se calhar temos que assumir, por um lado, as regras do jogo, por outro lado, por uma boa meta-análise que a arte pode ser, que a atividade clínica pode ser, brincarmos um bocadinho e suavizarmos as regras do jogo, inovarmos, criarmos planos B, C, D e por aí fora. E no fundo a nossa obrigação humana é essa, é de andarmos entre os pingos da chuva, às vezes apanhando o pingo no nariz, outras vezes fugindo deles. Mas diria que qualquer uma dessas escapatórias é possível. Nós podemos simplesmente replicar, e há quem o faça. Há sociedades que se limitam a replicar infindavelmente o velho, e outras que tentam inovar. E quem é que está certo? Não tenho capacidade para me pronunciar nesse sentido. Agora, do meu ponto de vista puramente subjetivo e naquilo que a minha vida diz respeito, eu penso que só o novo nos salvará. Só a inovação, só o atrevimento para sonhar possíveis. E é engraçado porque uma das coisas que falávamos há momentos do religar, João, e se há coisa que falta à sociedade de hoje são fórmulas de religação. Aquela que tradicionalmente existia, que eram as religiões tradicionais, que hoje estão em falência absoluta, e penso que estão em falência porque tentaram simplesmente replicar o mesmo até ao infinito. Uma coisa tão básica que hoje em dia tem vindo a incomodar muitas pessoas. Eu tenho muitos pacientes incomodados porque vêm do catolicismo tradicional e hoje chegam ao consultório e dizem-me: João Carlos, eu deixei de ir à igreja porque já não confio nos padres. Um dos meus pacientes disse-me: eu já não deixo a minha filha ir à catequese porque tenho medo dos padres. E faz sentido, e isso faz completo sentido. Porquê? Porque temos uma sociedade, e Jung tentou ser uma espécie de psicoterapeuta da religião, porque temos uma sociedade de cariz religioso que se enquistou no mesmo, e isso tem feito com que nós, diariamente, observemos esta podridão de ficar no mesmo. Portanto, ainda que eu não tenha uma fórmula que me permita perceber qual é o caminho absolutamente perfeito, no que a mim diz respeito, naquilo que eu observo dos meus pacientes, só a vertigem do novo, do criar possibilidades, do inventar possibilidades, do porventura até desobedecer à lógica arquetípica para intentarmos coisas diferentes, é que me faz sentido. Sim, o João estava a dizer, estava a falar e estava aqui a ter várias, enfim, imagens interiores, estava a ouvi-lo e estava a tentar ressoar dentro do possível e tentar não pensar e deixar ver que imagens é que podiam vir daí. E há duas ou três coisas que me vêm que são, enfim, são confusas, são dispares, mas que podem ter alguma lógica, que é, vou tentar juntá-las, que é uma história que eu ouvi, que já tinha lido uma outra coisa semelhante recentemente, é esta ideia de que há um biólogo também, acho que é Michael Levine, que tem um estudo que pega naquelas minhocas, enfim,
minhocas que a gente encontra no meio do campo, enfim, são fat worms, acho eu que é minhocas gordas, mas enfim, acho que se chama assim, não sei se posso traduzir assim à letra, mas que eu tenho estudado bastante essas Minhocas rechonchudas. minhocas que são chudas, exatamente, e de alguma maneira ele ensina-lhes, de uma forma quase pavloviana, introduz-lhe uma espécie de comportamento condicionado, uma aprendizagem que elas reagem a determinados estímulos luminosos, escondendo-se, ou determinadas luzes, principalmente, determinadas cores, enfim, e elas acabam por ter um comportamento que ele percebe que se fica condicionado, tem uma aprendizagem, enfim, que ele introduz através de um estudo, uma experimentação laboratorial, e depois ele faz uma coisa que é uma coisa um bocadinho cruel, mas ele corta-lhes a cabeça, não é? Um sítio onde eles têm a zona do cérebro. Como eles são seres, enfim, que se reproduzem quase como o rabo do lagarto, não é? Que se reproduzem sucessivamente, elas, apesar de lhes ter sido cortado a zona onde eles têm aquilo que é o cérebro deles, não é? Rapidamente elas, em poucas semanas, elas recuperam, voltam a recuperar o seu cérebro que foi amputado e diz ele, de uma forma muito estranha, que elas mantêm a aprendizagem anterior, ou seja, aquilo que elas tinham de alguma forma aprendido na relação com os estímulos luminosos, mantém-se intacto em termos de conhecimento, apesar de lhes ter sido cortado o cérebro. Ou seja, de alguma forma, houve alguma coisa que se manteve nelas como aprendizagem, apesar de uma parte do corpo ter sido amputada. Ele não avança muito sobre as explicações, enfim, depois há várias possibilidades, mas não deixa de ser curioso para mim essa ideia de que nós aprendemos qualquer coisa e mesmo que de alguma forma uma parte do corpo que tenha sido aprendida, que tenha aprendido isso, desapareça, nós mantemos essa aprendizagem. Aliás, costuma-se dizer que quando a gente aprende a andar de bicicleta nunca mais se esquece, não é? Na verdade, há qualquer coisa assim. Quando a gente aprende a dançar também nunca mais esquece. Quando a gente aprende determinadas coisas com o corpo, parece que ele nunca mais mesmo que a gente deixe de o fazer, com a parte de nós desapareça, não é? E essas tais mortes sucessivas venham a acontecer, a gente nunca desaprende essa aprendizagem. Fez-me lembrar isso. E depois há uma outra experiência que eu também, essa vem a partir do Martin Buber, de um filósofo israelita, também que esteve muito ligado até ao Neumann, esteve ligado a uma série de gente desse calibre também, e que ele conta uma experiência que viu num microscópio, que é umas células de um embrião de galinha, daquilo que seria o coração do embrião de galinha, foram mantidas in vitro durante uma série de dias e supostamente elas já deveriam estar mortas, porque foram retiradas e foram mortas passados uma série de dias, mas dentro dessas células continuava a haver movimento, só que o movimento acabou por se tornar caótico, basicamente, ou seja, de repente aquilo que era um movimento ordenado mantinha-se vivo, mas tornou-se caótico, ou seja, a insistência da relação com o todo, de alguma forma, gerou um outro tipo de organização de movimento também, que é diferenciador. Mantinham o mesmo movimento, mantiveram a vida, continuavam vivos, continuavam na sua relação interna, mas perderam uma espécie de harmonia ou de qualidade visível, pelo menos para nós, do movimento, e ganharam uma outra qualidade, que era uma qualidade desarmónica à nossa vista, neste caso à vista das pessoas que experimentaram. Isso leva-me a esta ideia de que como é que a relação entre aquilo que é essa consciência, esse círculo fechado, o todo, ou a relação que nós temos com a aprendizagem, ela se mantém mesmo que a gente, de alguma forma, a mantenha digamos, que tente amputá-la ou que tente afastar-se dela. Como é que nós saímos destes círculos, digamos, de influência e como é que conseguimos despertar outro tipo de movimentação, outro tipo de interpretação, já agora, neste caso, porque a interpretação, no fundo, é um movimento do nosso pensamento numa outra direção, não é? No fundo, quando a gente interpreta diferentemente um texto, na verdade, movemos o pensamento numa outra direção. Como é que nós conseguimos fazer isso em direção ao novo? Como é que essa situação, essa questão da criatividade que estávamos a falar, do novo que o João estava a dizer, como é que ele se manifesta, não é? E uma das coisas curiosas, não é? É em relação desta questão dos próprios sonhos, que não deixa de me, digamos, assaltar de vez em quando, é o próprio sonho da metamorfose do Kafka, não é? Porque
de repente eu sempre lia o livro da Metamorfose do Kafka, quase como uma espécie de regresso a uma consciência antiga, muito antiga, não é? Ou seja, de repente aquele homem que tinha toda esta, o Gregor Samsa tinha toda aquela vida regrada, aquela vida de caixeiro viajante, aquela coisa de sair a uma só outra hora, fazer as coisas, fazer aquilo que o pai lhe tinha dito, que era importante para a família, para sobreviver, para fazer as coisas todas como deve ser. De repente ele começa a ter um sonho de inseto que vai crescendo de tal maneira que acaba por não ser só o próprio sonho, como na verdade acaba por ser algo que o vai transformando a ele próprio num inseto gigantesco, num escaravelho gigantesco. Ou seja, esta ideia de que a nossa própria criatividade, quando ela não é de alguma maneira expressa, ela vai nos fazendo regressar a um estado anterior de não só de animalidade, como neste caso de insectabilidade, não sei, de insectívoro, digamos assim. Ou seja, como é que nós conseguimos fazer essa desobediência que o João estava a dizer, essa desobediência interior, esse desbloqueamento, esse abrir de diques das águas internas, não é, das águas interiores, para que possa haver essa desobediência, essa transformação de alguma forma e podemos introduzir essa criatividade, porque o problema muitas das vezes é os nossos próprios sonhos, muito provavelmente como este sonho do Kafka, ele vai-nos conduzindo numa direção muito... pelo facto de nós não nos relacionarmos com o sonho do ponto de vista do exterior, o sonho pode ter uma força tão grande que nos transforma a nós próprios num escaravelho e num inseto. Digamos assim, não sei se isto faz algum sentido, mas como eu posso ser um João, artista, falando de posso ser um imagens, artista aqui, posso dizer o que posso dizer, não é? Estou como o bobo do exatamente, Piccoli, não é? e Estou como está o bobo do Piccoli. completamente à vontade. Mas é curioso, nessa linha das imagens e do que estava a dizer, e estava a imaginar o bicharoco a crescer, hum, lembrei-me, e tornou-se muito vívida a imagem, que desde miudinho me impressionou, falando de imagens que impressionam, sempre que eu ouvia a parábola do filho pródigo, eu sempre achei curioso, e nunca vi ali o pendor da parábola bíblica do filho pródigo como um louvor ao arrependimento. Nunca consegui ver isso desde miúdo. Mas sempre me espantou a perplexidade do filho mais velho, o certinho, o bonzinho, que nunca saiu da casa do papá, o que estava ali como o braço direito. Sempre me cutucou, usando a expressão brasileira, aquele incómodo daquele personagem. Porque, no fundo, ali o herói da festa não é o que ficou em casa e obedeceu às regras arquetípicas do bom menino. Ali, e se virmos bem, e isso me encanta, o fulano que saiu de casa, estourou a fortuna, andou, sabe Deus em que vidas, e regressou, foi recebido como um herói. E o pai tirou a túnica e envolveu-o nela, tirou o seu anel do dedo e meteu no dedo do filho, quase como quem, bem-vindo. Claro que depois temos, com todo o respeito pela padralhada, ou não, dos púlpitos estão ali a pregar, enfim, o arrependimento da vida dissoluta e o regresso à casa do papá. Quando não posso ver dessa forma, não consigo, nunca consegui ver dessa forma. Eu sempre vi a qualidade do que se aventura, do que tem a coragem de inovar e experiencia e vai à vida e pronto, as coisas correram como correram, podiam ter corrido de outra forma. Agora, é interessante esse que no fundo foi parabenizado pela ação que fez, foi o que intentou o novo e foi viver, foi experienciar, no sentido mais radical da palavra, correndo risco de vida até, correndo risco de limite, de não dar certo. Portanto, das duas uma, ou ficamos como o filho mais velho, e aí sim parece-me que correndo o risco de virar inseto, com patas gigantescas, mas inseto ali a viver vida de inseto. Ou então corremos o risco de virarmos outro bicho qualquer,
humano, sobre-humano, infra-humano, não faço ideia, mas ou existe essa coragem, ou então não vale a pena estarmos a replicar, a repetir fórmulas bacocas, gastas, que hoje esses mesmos que deviam ter a responsabilidade de ajudar as novas gerações a encontrar caminhos de sentido e significado, não conseguem fazer porque não é repetindo fórmulas bacocas que vamos lá. Portanto, lembrei-me disso por causa desse inseto e a imagem de muitos insetos que não querem sair das suas zonas de conforto é interessante, é muito interessante. Indo um bocadinho mais longe nessa sua parábola, digamos, desse reaproveitamento ou reaproximação à parábola do filho pródigo, essa leitura é que... Gostei da expressão reaproveitamento. Sim, Muito bom, sim, muito bom. sim. Reciclagem, Mas a reciclagem. reciclagem da parábola do filho pródigo, pois porque na verdade essa parábola para nós está muito inculcada, está muito incrustada com esta ideia de que, e provavelmente é uma questão geracional mesmo, esta ideia de que ir para fora, ir estourar com a herança, enfim, com aquilo que é a nossa possibilidade de ter segurança no futuro, é algo que atenta contra a própria vida, e por isso, na verdade, o facto de nós termos alguma coisa e não o sabermos guardar, como a própria parábola da formiga e da cigarra, não é? Ou seja, não irmos cantar, não irmos dançar e ficarmos a trabalhar, é provavelmente aquilo que é mais benigno, Canónico. benigno, canónico do ponto de vista social, não é? Daquilo, da preservação de uma ideia de vida social, está relacionado com essa ideia de formiga chinesa, não é? A formiga social que de alguma forma não se coloca nessa possibilidade de ir arrebentar com a própria herança e coisa. Mas a verdade é que essa parábola também regressa a uma coisa que é ou podemos lê-la, se calhar, de uma forma muito interessante e diferente, que é, na verdade, mesmo que a gente vá, alguma coisa sempre fica para a gente poder voltar, não é? Mesmo que haja Sim, mal, sim, 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 haverá sim, sempre uma sim, costa, haverá sim, sempre sim, 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 um novo sim. porto para aportar, não é? Voltando ao marítimo até, não é? Digamos assim, mesmo que a gente se lance ao mar, haverá sempre uma ilha, um porto, uma costa, enfim, que nos possibilitará ser acolhido ou regressar, digamos, à superfície das coisas e voltar a respirar, digamos assim. É interessante essa ideia de que realmente gastarmos aquilo que temos, não é? A energia que temos e poder perceber que podemos voltar, no fundo, também é uma ideia de morte, não é? No fundo, é a ideia de matar aquilo que temos e Morte, regressar, renascimento e, morte, e renascimento. Sim, continuidade. Tem sim. tanto de circular como de linear. Mas o João vê essa parábola como assim, que imagem é que lhe traz do ponto de vista, digamos, dessa geometria que estava a falar, do circular e linear, como é que junta, que imagem é essa? Como é que é? Na sequência do que eu estava a dizer, que é interessantíssimo, João, de termos sempre a possibilidade de voltar atrás, não será voltar atrás, passa a redundância, ir para dentro, não é? Sim, Entrar para dentro. sim, sim. Porque ao fim e ao cabo, e quem nos vem seguindo nestas nossas conversas e diálogos, talvez se lembre daquela metáfora do ego como um tentáculo que vai à realidade a palpar. Mas o tentáculo todas as noites regressa à concha, regressa ao inconsciente. O filho pródigo poderá muito bem ser aquele que vai lá fora, vai experienciar o mundo, vai ver coisas novas, para vir informar o inconsciente, este status quo ante, do que existe lá fora, das possibilidades de evolução. Então, temos tanto de circular, de retrocesso ao anterior, como também de algo de linear que avança para a frente. Se há coisa que a sociedade judaico-cristã está baseada é numa ideia muito de tempo linear, avançarmos. Por outro lado, o paganismo está muito na dinâmica circular. Mas eu diria que nós temos de ser um bocadinho de tudo. Temos de ser tanto pagãos como cristãos, como o que quer. Os nomes não importam. Não interessa a nomenclatura usada. Prefiro o linear e o circular.
Mas essa visão que o João apresentou parece-me preciosa, porque de facto, se nós pensarmos que por muito que nos aventuremos, a escada de Jacó continua sempre viva e eu posso sempre subir e descer e as mensagens vão e vêm, quer no sentido de me alimentar dessa raiz de nós mesmos, não é? Dessa alma da vida, mas também alimentar a alma da vida, porque isso é só possível nos dois sentidos, no meu entender. A alma da vida precisa também da experimentação, e a experimentação precisa também da base, da estrutura, senão eu não consigo saltar se não tiver chão, mas o chão convida-me a saltar. Portanto, é nesse sentido que para mim, e mesmo a minha prática clínica, aquilo que eu de alguma forma intento inculcar nos meus pacientes é um pouco isso, é não se resignarem com o que têm. Ainda ontem uma paciente a chorar me dizia: "Ó João Carlos, eu tenho medo porque ela não está bem no matrimónio, quer no fundo ver mundo, mas ao mesmo tempo tem medo de quebrar 20 e tal anos da relação." E a certa altura tanto me diz: "Não, João Carlos, não consigo, o meu desejo é demasiado para mim, parece-me que vou ficar debaixo da secretária." Mas por outro lado diz: "Mas eu não posso ficar debaixo da secretária, ali vou ficar aninhada, vou ficar amesquinhada." E é engraçado assistir a esta dupla vertigem, o medo de sair da concha e ao mesmo tempo a necessidade de sair da concha porque já não cabemos nela. Portanto, é sempre uma ligação que, na dúvida, devemos avançar. E dizia ela, perguntava-me ela: "Mas João Carlos, será que eu vou encontrar algo de melhor?" E a resposta só pode ser uma: não importa se vamos encontrar algo de melhor ou não. Importa é avançar. Se encontrarmos algo de melhor, louvado seja Deus. Se não encontrarmos, Deus seja louvado, vamos em frente. Não há fórmula alternativa. Fórmula alternativa é morrermos em vida, morrermos emparedados. Parece-lhe que é assim, João? Sim, sim, parece-me que é assim, concordo bastante, se bem que essa é uma dilaceração permanente de cada dia, de cada gesto, de cada coisa. Na verdade, em palco, o grande exercício é sabermos, regressamos à questão da morte, não é? Sabermos que vamos fazer um gesto ou vamos dizer uma frase, uma palavra, e que quando dissermos já não há volta atrás, porque ela já foi proferida, já saiu de nós, já foi encontro aos ouvidos e aos olhos e ao sentimento dos espectadores, e se a curva foi bem feita da frase, ela irá de uma certa delicadeza e com a tal sensualidade, com a tal afetação que é desejável ou que nos surpreende até. Se a curva foi mal dada e se nos espatifamos no meio da curva, a frase vai toda atrapalhona e vai toda atrapalhoada e ninguém vai conseguir, no fundo, receber aquilo que provavelmente seria nosso círculo de ambição, não é? Digamos assim. Ou então vai perceber subjetivamente de uma forma inovadora. Sim, A partir daquele estímulo atabalhoado. É difícil, porque aí é difícil, eu percebo isso, pode ser uma forma de chegar lá, porque a forma inovadora está no atabalhoamento da perfeição e não no atabalhoamento do atabalhoamento, digamos assim. Porque muito bom, a muito bom. fantasia aí é sempre a asa maior, não é? Digamos, o atabalhamento também tem asas, mas são mais pequenas que as asas da fantasia, digamos assim. O tamanho das asas também nos faz voar mais alto ou voar mais baixo, não é? Digamos assim, voar mais como o pardal ou saltaricos, ou voar como a águia mais alto, não é? E aí era como o Miles Davis dizia, não é? Miles Davis é um músico de jazz muito conhecido e dizia que todos os músicos são capazes de pequenos solos de música, não é? Digamos, de tocar umas notas, enfim, de ser minimamente desgarrar-se, digamos, de si próprios e fazer algo que é um solo, uma espécie de momento de criatividade instantânea, mas fazer um grande solo, fazer um grande voo e regressar depois, digamos, ao chão,
depois desse momento de criatividade, claro que ele era um gênio, não era? Pronto, é um gênio da música e por isso tinha essa qualidade. Isso é que era algo superlativamente difícil, não é? No fundo, levantar um grande voo, ter um grande salto de criatividade e poder regressar, digamos, ao chão, é que é o importante. E da mesma maneira que isto volta à questão do filho pródigo, não é? Porque provavelmente o filho que ficou também tem alguma capacidade de sair, mas é muito mais curta, não é? É uma capacidade de inovação do pardalito, não é? No fundo, não é? Ou da amiba, digamos assim, e não propriamente da águia, não é? Digamos, são duas coisas diferentes. Mas isso que estava a dizer vai para esta questão que me parece interessante de geometrizar, não é? Dentro daquilo que estamos a dizer, que há quase que haverá vários níveis de consciência, mas há dois níveis de consciência aqui bastante importantes, ou duas qualidades da consciência muito importantes, não é? Uma que se baseia nesta ideia do descolamento, não é? Digamos, do sonho, do saltar, do ir, do arriscar, do levantar voo, do descolar-se de si próprio, de perder a consciência momentaneamente, não é? Perder esses atilhos à consciência momentaneamente, e ao mesmo tempo há uma consciência que fica e que está grudada, que está agarrada, não é? Naquilo que é a nossa relação quase de pedra, de diamante, de terra, de petróleo, do que seja que existe em nós, não é? De secretária, neste caso, como a senhora dizia, não é? E que essas duas níveis de consciência são vitais, digamos, nós fomos desenvolvendo dois tipos de consciência, uma que é essa que se descola e levanta voo e tem coragem para se manter consciente durante o voo, e outra que de alguma forma se agarra e se incrusta na nossa corporalidade, na nossa pedra de corpo, não é? No corpo, no nosso parte do corpo, que é pedra, que é antigo, que é muito coisa e que fica também, não é? E estas duas relações de consciência, elas têm que, de alguma maneira, permitir-se Conviver e permitir que às conviver, a vezes coexistência, exatamente. tem que haver uma coexistência e nós temos que as praticar de alguma Exatamente. forma para poder até ter uma forma de vida mais sã, mas isso é difícil porque tudo E é que... engraçado, João, forma de vida mais sã, uau. Isso faz-me lembrar, e até fui buscar, abri aqui o meu PowerPoint quando eu falo do Rosário dos Filósofos, que é aquela obra que Jung entendeu como uma espécie de guia para a vida sã. Daí ter adorado essa expressão, ou gostado muito, melhor dizendo, dessa expressão. E é engraçado que Jung aponta, logo no início do Rosário dos Filósofos, uma frase que é fantástica, no meu entender, e Jung também entendia assim: a natureza efetua a sua operação pouco a pouco, e quero que tu atues assim, e sobretudo que a tua imaginação se conduza segundo a natureza. E deves ver, segundo a natureza, graças à qual os corpos são regenerados nas entranhas da terra. Imagina-o por meio da imaginação verdadeira e não fantástica. E esta subtileza entre a imaginação verdadeira, fundamentada nesses princípios arquetípicos, e não uma imaginação fantástica, que seria o atabalhoamento, a impreparação, digamos assim, é que me faz sentido nessa afirmação belíssima do atabalhoamento, que não iria gerar nenhum tipo de resultado no espectador. Porque a imaginação tem que ser esta imaginação verdadeira, fundamentada na base, não é? O tentáculo que está ligado ao resto do corpo que está dentro da carapaça, e só então é que o tentáculo tem o direito de ir lá fora. Caso contrário, é um ego egóico que se julga que não tem carapaça nenhuma acoplada e simplesmente parece-lhe que pode ir voar. A imaginação fantástica. Isso Não, quebra o é, eixo eu-si mesmo. é verdade, porque nesta última apresentação, que foi sábado passado, em Santarém, ao momento em que eu já fiz aquele momento, enfim, dezenas de vezes, não é? Até porque não foi só as 8 apresentações com os músicos, foi os ensaios e os meus ensaios pessoais e fora, mas não sei porquê, aquilo implica uma deslocação no espaço e eu vou para outro sítio
e é um momento interessante, e eu nos ensaios aquilo tinha corrido, tinha havido ali alguma desincronização, algum atabalhoamento, neste caso, entre mim, entre eu e os músicos, e quando foi o espetáculo é que fiz este movimento, e de repente fiquei internamente, acho que a consciência, digamos, do chão, a consciência incrustada, digamos, talvez essa possa ser aqui definida, tomou, levantou os braços e tornou-se mais forte do que a outra, da consciência que levanta voo, e por isso houve algo em mim que ficou muito inseguro, fiquei nervoso, fiquei de repente a pensar, enganei-me. Não, não te enganaste nada. Não, enganaste-te. Não, não me enganei. O texto está certo. E de repente havia eu a dizer para fora um texto e eu para dentro com um diálogo completamente a ocupar o espaço todo, digamos, do meu corpo, daquilo que sou eu, daquilo que é a minha relação com o próprio existir naquele presente estendido ali, não é? E acabei por pressentir que estava a perder qualidade performativa, e depois, mais do que pressentir, tive a certeza absoluta que aquilo não estava a sair de uma forma atabalhoada. Provavelmente alguns espectadores sentiram, outros não sentiram, as pessoas que estavam mais próximas. Eu falei, uma pessoa ou duas que me seguem, que estão comigo, são os técnicos que estão comigo, disseram, houve ali alguma coisa que não funcionou. Sim, houve ali alguma coisa que não funcionou. Depois tentámos perceber e falar até sobre esse momento, e eu tentar perceber porque é que aquilo falhou. E é difícil explicar-me a mim porque é que eu de repente fiquei com o nível de consciência de a puxar-me para baixo, a agarrar-me e a fragilizar-me, a não me deixar levantar voo, porque é que ela aumentou a sua presença e a sua condição no meu existir. Depois, a certa altura, eu consegui pensar, bom, tenho que parar com este diálogo. Está bem, está tudo certo, continua. E veio ali uns, sei lá, não faço ideia, mas uns segundos a sair daquele estado de agarrado ao chão, e depois consegui recuperar, enfim, aquela ideia de que as frases são para se largar e não para a gente julgar antes de as largar, não é? Ou seja, para dizer antes de pensar no que é que está a dizer, ou seja, vai dizendo, vai falando e vai existindo em simultâneo. Essa situação é bastante complexa e até me fez pensar e dialogar um pouco sobre isso, que é esta ideia de que naqueles momentos nós existimos quase que numa espécie de condição de sonho, não é? Ou seja, estamos fora das leis da consciência mundana, da E o consciência... mesmo acontece em contexto clínico, João. É curioso. Exatamente, eu sei, claro. Quer o clínico, quer o artista, constelam algo de arquetípico que a certa altura nós não somos nós, somos algo para além de nós. É verdade, eu percebo mesmo isso, por isso é que digo que estas nossas condições de diálogo, elas devem ser tão preparadas como impreparadas, tão disponíveis como, digamos, com andaimes, os andaimes da nossa própria existência, mas também perceber que a certa altura temos que saltar do andaime e correr pela parede acima ou É pelo isso, campo é de isso, fora. é isso, é isso, é isso, é isso. E eu percebo que a questão clínica deve ser a mesma, claramente, obviamente, alguém que está perante alguém em sofrimento ou a pedir ajuda, ou consegue disponibilizar-se para abrir-se a esse tu, a esse outro que não é ele, e deixar qualquer coisa dialogar com ele que vem, que é um caminho do meio, ou é um outro caminho, ou é alguém que está nas traseiras e vem para a parte da frente da casa, não sei bem como caracterizar essa relação, mas é a mesma coisa, o ator quando está em cena acaba por ter, se ele estiver a pensar em tudo, o que é que vai fazer, para onde é que vai, o que é que tem que fazer, a consciência do chão é demasiadamente potente para que ele tenha essa luz, digamos, porque é curioso, na verdade, esta ideia de que a consciência é uma luz também tem a ver, provavelmente, com a nossa consciência do olhar das coisas, não é? Digamos assim. E por isso, provavelmente, este ator ou esse clínico que se larga e que deixa entrar essa luz, é uma luz de uma consciência que é das coisas à volta dele e daquilo que ele poderá dizer sem ele próprio se agarrar, digamos, Sim, sim, é um às guião, sombras do chão ou ao chão, que no fundo é Exatamente, uma exatamente, escuridão, digamos exatamente. assim. Há aí algo João, ontem mesmo, uma coisa curiosa, ontem foi um dia clínico muito intenso para mim, muito, muito rico, muito, muito vivo.
Estava a Como a lua outra cheia, paciente. está a chegar a lua cheia, sabe? Hum, muito bom. Então é quando me transforma em lobo, é isso? E começo a uivar? É quando, seguindo até as nossas relações com o próprio Jung, não é? Que, digamos, a questão do albedo, a questão da luz, digamos, de uma luz Exatamente. projetada, se torna provavelmente mais presente, mais Mais efetiva, presente. mais, mais, E ontem mais foi manifesta. claramente mais manifesta. E ontem é curioso que há uma paciente minha que está a passar por um luto patológico demasiado demorado, de um ente querido que faleceu, muito próximo, e a certa altura aquilo tocou-me de tal forma, foi tão visceral também para mim, lembrando-me também de uma perda muito significativa da minha avó. Tenho gosto em evocá-la neste momento, uma personagem que me foi muito importante na minha vida, no meu desenvolvimento, e a certa altura a senhora, com choro, uma vez mais apresentar-me a sua dor, eu comovi-me, recordando-me também da perda significativa que foi a minha avó. E é curioso porque eu não tenho dúvida que as lágrimas que me caíram e que me rolaram pela cara, naquele momento foram o bálsamo maior para a minha paciente, e aquilo não estava no guião. Simplesmente deixei-me levar pela emoção, hum, lembrei e evoquei a minha própria avó, acabámos por ficarmos os dois comovidos, e é curioso que dei-lhe um abraço muito fraterno. Ao fim e ao cabo, naquele momento, as palavras já não diziam absolutamente mais nada, não acrescentavam mais nada, e é interessante que estávamos no final da consulta, a senhora foi embora, e depois mandou-me uma mensagem muito grata, não é? A manifestar-se muito grata porque sentiu-se naquele momento compreendida. Um, e eu não tenho dúvida que uma coisa que não estava no guião, não estava minimamente num script previsto, pré-determinado, foi mais clínico que qualquer técnica clínica que eu pudesse ter usado naquele momento. Sim, às vezes essas iniciativas do momento são o que há de mais humano e mais salvífico, e não um guião pré-determinado. Não há dúvidas, João. Sabe que isso que o João está a dizer é uma técnica teatral muito praticada, que inclusive depois já tem quase que uma espécie de desenvolvimento para outro patamar, que aliás o próprio Vygotsky também conhece, não esta, esta eu não me lembro dele ter comentado, mas outras sim, que vem desenvolvida pela escola russa, pelo Stanislavski, enfim, pelos seus continuadores, que chama-se Sensory Memory Exercise, exercícios de memória sensorial, basicamente em português. Não é bem só isso, mas é mais ou menos isso. Sim, sim. Stanislavski, a certa altura, desenvolveu todo um tipo de trabalho para que o ator esteja exatamente a caminhar sobre enfim, essas flâmulas, digamos, talvez mais do que chamas, da emoção, Emocionais. emocionais, que é este treino muito, muito profícuo no início, que é a invocação de momentos onde, de alguma forma, esses momentos foram como Sim, falecimento. emoções partilhadas São do próprio emoções e de alguma ator maneira com essa um emoção script regressando, da cena que está a representar, não sim, é? essa emoção regressando ao corpo acaba por, digamos, o inflamar, o incendiar, o tornar flamejante, digamos assim, de emoções, e isso ser uma coisa que é muito importante para que os textos Sim. ou a execução, o tal script, não seja apenas e só aquilo que lá está, aquela frieza racionalizada já de um script, e seja exatamente uma condição humana, Uma uma, vivência, uma uma verdadeira espontaneidade, uma vivência. vivência, mais uma vez, muito importante. Isso obviamente implica matar, mais uma vez, um estado de consciência para entrar noutro. Mas depois, mais tarde, Matar ou transfigurar. matar e transfigurar, ou não matar no sentido do extermínio, não é? Digamos assim, da Sim, sem dúvida. esterilidade, Estava a brincar com as mas palavras. no sentido, mas sim, mas é mesmo, é importante essa brincadeira, porque também é com ela que a gente também vai
vai indo mais longe. Mas depois, mais tarde, este próprio trabalho do Sensory Memory Exercise foi percebido que ele, se nós fizermos como atores, e provavelmente os clínicos iguais, o mesmo tipo de acesso às mesmas zonas, elas deixam de ter a mesma De importância qualquer tipo de anteriormente. ressonância. Ou seja, elas vão perdendo Desensibilizamos-nos. a sua carga emocional. E, na verdade, isto ressoa muito E é por com a isso que teoria dos isto não pode complexos. ser. Sim, 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 sim. E é por isso que isto não pode ser um script pré-determinado. E é por Sim, isso que devemos estar ali simplesmente abertos, como dizia, enfim, inspirados em Jung, perante um outro humano, sermos apenas um humano. Não sei se ele terá dito isto, mas claramente é inspirado em Jung. Numa abertura plena, sem nenhuma, como se propunha antigamente não, na atualidade, quando se ajudam a preparar futuros psicólogos, em que se aconselha que preparem de antemão a consulta, com algumas perguntas já de antemão para aquela sessão. Claro que isto é muito importante no início, para que o clínico tenha uma rede mínima, tal como essas indicações para os atores pode ser muito interessante de início, para que o ator se sinta verdadeiramente no papel de quem representa apresenta de novo, reapresenta aquela cena. Mas obviamente que se isto for uma pura técnica, vai ficar completamente esvaziada de sentido, e o outro vai sentir, o espectador vai sentir que aquilo é uma encenação, o paciente vai sentir que aquilo é uma farsa, obviamente que sim. Portanto, sim, concordo com o que me está a dizer, com essa constatação posterior da técnica. Sim, e depois a seguir há um outro senhor que sai deste universo do grande época russa do teatro, né? Que é o Michael Chekhov, que é um ator extraordinário, que acaba depois de ir para os Estados Unidos e tornar-se professor de interpretação, e não só, também ator, continua a ser ator, mas menos, que desenvolve uma coisa que é a imaginação criadora, não é? Digamos assim, que vai muito naquela questão da imaginação ativa, Ativa. Do Jung. e do Willman, enfim, todo esse trabalho. E que é muito curioso, porque o que ele diz é que se os Sensory Memory Exercises, numa primeira fase, são absolutamente cruciais e importantes para o humano, digamos, perceber esse caminho interior e a sua dissolução dentro desse mar de emoções E a própria mecânica das emoções. a Tem uma própria mecânica das emoções, a certa altura, é muito mais intenso a sua capacidade de perceber como, de uma forma imaginativa, inventa, reinventa, imagina cenários, paisagens, onde de alguma forma a emoção se pode recriar, brincar, digamos assim, tornar-se ativa e viva novamente, espontânea novamente. Então aí é que o ator atinge um patamar e uma relação de excelência muito mais interessante. E este senhor dizia uma E coisa muito mais humano, que não é apenas uma muito mais humana, réplica muito mais de humana. scripts No fundo, eu acho que pré-determinados. o Jung disse uma coisa, talvez não é humano durante o humano, mas disse que perante qualquer interpretação de sonho, qualquer sessão clínica, ele dizia que a primeira coisa era tentar não usar tudo aquilo que conhecia, mas ouvir e escutar e estar muito próximo daquilo que a pessoa lhe estava a passar, e não ser aquilo tudo que ele era, ou que ele tinha conhecido como armadura, como desenvolvimento. Mas este senhor, este Michael Chekhov, tem acesso a um inquérito que lhe foi feito já no período da União Soviética, a todos os artistas e atores, e eles faziam uma série de perguntas, enfim, aos atores, aos artistas, como é que eles faziam, como é que eles desenvolviam, como é que eles se relacionavam. Ele tem uma série de respostas extraordinárias que eu, aliás, partilho com os meus alunos de uma forma muito frequente, que é, ele dizia que se chegava, eles perguntavam-lhe como é que ele se preparava para atuar e como é que ele fazia, como é que ele sentia que a atuação tinha sido boa ou má. E ele dizia que quando chegavam ao palco, a primeira coisa que fazia, e é muito curioso, porque na verdade isto liga-se muito com o Jung, não é? Nunca tinha feito este salto, mas agora estou a percebê-lo também, que é, ele chegava a um palco e a primeira coisa que fazia era, entrava no palco e dizia que a primeira coisa que ele fazia, primeiros instantes, ele ligava-se com cada um dos espectadores, fazia quase que uma ligação
afetiva, de amor, de relação emocional com cada um dos espectadores. E depois fazia que essa ligação se tornasse ligada, pronto, perdoem-me a redundância, que se conectasse com a matriz do universo, a matriz da Terra, digamos assim. E quando esta ligação entre a matriz da Terra, que na verdade provavelmente é o inconsciente que ele queria dizer, ou a ancestralidade, os arquétipos todos, e a ligação com cada um dos espectadores funcionava, ele dizia que ele nem precisava de fazer mais nada, porque a peça depois, na verdade, se desenrolava Sim, quase com vida própria, não? quase com vida própria, não é? E eu tenho feito trabalho com muitos atores, e alguns atores, assim, dos mais que eu mais tenho admiração, exatamente dizem-me eles, que é quando a situação funciona, eles parece que são empurrados por uma coisa qualquer, que é o texto que os leva, que há uma mão que os empurra, que há qualquer coisa que os leva, e que eles nem pensam que estão em cena, nem têm a consciência exata Algo de de estarem em estado cena. alterado de consciência. Há um estado alterado de consciência. E, na verdade, eles estão a fazer exatamente aquilo que lhes foi pedido, combinado e acertado fazer anteriormente, não é? Mas é como se eles entregassem-se eles próprios como corpo, veículo de uma outra coisa qualquer, de uma outra entidade, ou de uma outra força, ou de uma jogação de forças entre os espectadores e essa matriz da antiga da Terra e das coisas que se liga entre eles, não é? No fundo, quase como se os atores fossem uma espécie de portal, não é? De porta aberta que se abre entre duas realidades e trá-las de alguma forma para aqui. É muito curioso, porque na verdade isso muito provavelmente é também aquilo que um clínico no fundo faz quando faz bem, e quando fazia bem também era isso um pouco que eu sinto que ele faz também, se calhar esse momento de aproximação também vai para aí, esta ideia de que o que ele ouve não é propriamente aquilo que o paciente está a dizer, é qualquer coisa que fica entre ele e o paciente e que vem de uma forma qualquer de alguém e que ele acaba por ser esse ator que depois pode revelar um outro texto, o tal subtexto, não é? Também que o Stanislavski falava, essas tais emoções, não é? Também que fazem aquele momento de relação entre o clínico e o paciente ser um momento de vida Sim, e que não se espontânea, limita a uma verdadeira. relação de duas consciências. É que podia-se simplesmente redundar à conexão de duas consciências, mas não, é da consciência do terapeuta, da consciência do paciente, dos seus inconscientes, da relação consciente-inconsciente. No fundo, há toda Sim, é uma uma alquimia, é conexão uma sopa, múltipla, uma uma alquimia. sopa alquímica, é verdade, é muito curioso. E eu acho que esse mesmo interesse pela alquimia que ele revela, todos aqueles símbolos que ele vai estudar, vem um bocadinho nesse sentido, de perceber que há a possibilidade de fazer essa ligação, esse religar, não é, de níveis de consciência e de inconsciente, tanto através das artes como através da ciência, não é, digamos assim, da ciência psicológica neste caso. E é absolutamente revelador que no seu livrinho Psicologia da Transferência, Jung tenha pegado num texto alquímico medieval para exemplificar a dinâmica clínica, a dinâmica do outro, quer na relação homem-mulher, a relação, as díades, no fundo todas as díades, a díade clínica, a díade amorosa, you name it. No fundo é a alquimia por excelência. Ele pega aí no Rosário dos Filósofos, não é? Na Psicologia da Transferência, no Rosário dos Filósofos, exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Pois, é verdade, é verdade. Por isso há realmente. Por isso é que ele também foi acusado, entre aspas, foi puxado para ser artista. Ele recusou, mas pronto, ele estava muito próximo dessa outra, E, essa e outra com isso foi o alquimia, não é? verdadeiro artista. Essa outra alquimia, não é? Que é a relação entre esse estado qualquer das coisas e acho eu também dessa religiosidade, não é? Se religar entre coisas, não é? No fundo, provavelmente a própria ciência, acho eu, tem seguido este modelo de racionalidade, de esquartejar, de partilhar, enfim, de dividir, de separar, mas parece-me que a própria ciência vai ter que olhar provavelmente Sim, para a para. síntese e está a olhar na generalidade. E nós fazemos parte desse movimento de conhecimento, movimento científico, SCIRA, de conhecimento de união. Não há dúvida que o futuro a existir só pode ser na união destes opostos todos. Sim, sim, parece-me. E mesmo estes movimentos de jovens que está a haver agora, ainda que eles estejam a repetir um padrão comportamental de manifestações iguais às anteriores e tenham formas
de bloqueio propriamente mais do que encontrar soluções de caminho, não deixa de ser muito interessante, que provavelmente é a morte, provavelmente também de um tipo de estado de comportamento de consciência social que os levará provavelmente depois a entrar em respostas, em soluções diferenciadas e inovadoras e novas e criativas. É muito curioso que de repente agora, com esta questão da Conferência do Egito e tudo o que está à volta agora da questão ambiental, não é? Nós estamos de repente a ter comportamentos até vêm dos jovens já de uma forma muito dinâmica mesmo, diria, de uma forma muito surpreendente. De repente eles encontraram um conjunto de causas que os faz unirem-se em conjunto e trabalharem em conjunto, que é algo quase antagónico e contraditório com o tempo presente em que nos estão digamos, a mergulhar, não é? No fundo, eles estão a tentar emergir ou mergulhar num outro tempo que não é este tempo que nos estão a oferecer. Isso é muito... E é engraçado vermos que são os netos daqueles que passaram pela Revolução de Abril que estão a fazer isto, não são exatamente os filhos, são os netos. Mas É verdade. que bom que está a acontecer. Que Que bom que bom que está a está a acontecer. acontecer. É verdade, é verdade, é verdade. Eu também fiquei muito surpreendido por um lado, acho que há ali uma dimensão de carnaval associada, mas também há uma dimensão qualquer a aparecer outra, não é? Digo carnaval porque eles estão a repetir um pouco um gesto que existe, Estereotipado, que enfim. existe estereotipado. Não é uma questão deles, provavelmente eles também não podem ter acesso, ninguém consegue ter acesso a isso ainda, não é? Eles, Ainda eles não. vão ter que ter essa Esta capacidade de consciência coragem. ideológica, Sim, sim, a seu tempo. a seu tempo, Mas sim. por isso é que o futuro é promissor, porque se hoje os miúdos têm pelo menos início de sensibilidade, o futuro pode ter futuro. Será de Seria, certeza mais criativo e mais diferente, isso, ou sem diferente de dúvida. algum caminho. Isso é verdade, isso é muito claro, é muito evidente, sim. E neste momento, mais um episódio ficou automaticamente disponível O no número 7, YouTube, é verdade, é número verdade. 7. É verdade, espetacular. Agradeço-lhe imenso esta nossa possibilidade E eu e, assim, João, e cá continuaremos para a semana, já então. Tudo continuaremos. bem. Um grande abraço, João, João, para grande si. abraço Tá bem? e até já. Até já.